Você não é pobre por falta de esforço. Você é pobre porque alguém precisava que você fosse. Nietzsche identificou isso no século XIX, não falando sobre dinheiro, mas sobre algo mais profundo: os sistemas de valores que uma sociedade constrói para controlar quem sobe e quem fica parado. Ele chamou esse mecanismo de moral do rebanho, e ela está em tudo que te ensinaram sobre dinheiro: que trabalho honesto sempre compensa, que querer muito é ganância, que dinheiro não traz felicidade, que humildade é virtude, que você deve ser grato pelo que tem. Frases bonitas, frases seguras, frases que nunca saíram da boca de ninguém verdadeiramente livre. Nietzsche não era um filósofo de autoajuda. Ele não queria te motivar. Ele queria te destruir. Destruir as ilusões que você chama de valores, as correntes que você chama de princípios, os medos que você aprendeu a chamar de humildade. Porque enquanto você repete essas frases, o sistema funciona perfeitamente. Você trabalha, você consome, você dorme, você repete, e alguém em algum lugar vive da sua obediência. Este vídeo não é sobre como investir, é sobre por que você ainda não investiu de verdade, e por que parte de você acredita no fundo que não merece. Nietzsche sabia de onde vinha essa crença, e quando você entender isso, nada vai ser como antes. Existe uma pergunta que quase ninguém faz, não porque seja difícil, mas porque é perigosa. A pergunta é simples: de onde vieram os valores que você usa para tomar decisões financeiras? Você acredita que trabalho honesto sempre compensa. Você acredita que querer muito é uma forma de arrogância. Você acredita que dinheiro em excesso corrompe, que a simplicidade é virtude, que ambição demais é pecado disfarçado de sonho. De onde vieram essas crenças? Você não as escolheu. Você as herdou, da família, da escola, da religião, da cultura. E as absorveu tão cedo, tão profundamente, que hoje elas parecem sua própria voz interior. Parecem bom senso, parecem verdade. Nietzsche chamava isso de transvaloração invertida. O momento em que valores impostos de fora se tornam convicções sentidas por dentro. Quando a gaiola começa a parecer lar. Em 1887, na Genealogia da Moral, ele fez algo que nenhum filósofo anterior havia feito com tanta brutalidade. Rastreou a origem dos valores morais. Não perguntou se eram verdadeiros. Perguntou a quem serviam. E o que encontrou foi desconcertante. A maioria dos valores que consideramos nobres, humildade, resignação, contenção, gratidão pelo suficiente, não nasceu de uma sabedoria superior. Nasceu de uma necessidade política. Nasceu da necessidade de grupos sem poder de manter grupos com poder sob controle psicológico, e da necessidade de grupos no poder de manter os sem poder pacificados e produtivos. A moral, para Nietzsche, não era um reflexo da verdade, era um instrumento. E como qualquer instrumento, servia a quem o fabricou. Pense nisso por um momento. Não de forma abstrata, filosófica, segura. Pense de forma concreta, pessoal, incômoda. Quem se beneficia quando você acredita que querer mais é errado? Quem lucra quando você associa a ambição à desonestidade? Quem prospera quando você sente culpa por cobrar o que vale, por investir agressivamente, por recusar um salário que te mantém no limite? A resposta não é uma conspiração. Não há um grupo secreto desenhando sua mentalidade numa sala fechada. O mecanismo é muito mais sofisticado e muito mais antigo do que qualquer conspiração poderia ser. O mecanismo é cultural, é sistêmico, é transmitido de geração em geração com a melhor das intenções, por pais que também o receberam, por professores que também acreditavam, por líderes religiosos que também foram formados dentro do mesmo sistema. Ninguém te enganou conscientemente, mas o resultado é o mesmo de um engano deliberado. Você chegou à vida adulta com um sistema de valores calibrado, não para sua ascensão, mas para sua estabilidade dentro de uma estrutura que depende da sua previsibilidade. Estabilidade é uma palavra bonita para paralisia consentida. Nietzsche não dizia isso para provocar. Dizia isso porque identificava, com precisão cirúrgica, que o primeiro obstáculo para qualquer transformação real não é externo, não é o mercado, não é a economia,
Não é a falta de oportunidade. É o mapa mental com o qual você interpreta o mercado, a economia e a oportunidade. E esse mapa foi desenhado por outros. A questão que este vídeo levanta, e que você vai carregar muito depois que ele terminar, não é o que você deve fazer com seu dinheiro. É o que você acredita, no fundo, que merece. Porque enquanto essa crença não for examinada, qualquer estratégia financeira vai colidir com ela. Você pode aprender todas as técnicas de investimento do mundo. Pode estudar todos os ativos, todos os índices, todas as alocações. E ainda assim, numa hora de pressão, de medo, de decisão real, algo dentro de você vai frear. Vai dizer que não é para você. Vai dizer que é arriscado demais. Vai dizer que quem você pensa que é para querer isso. Esse algo tem nome. Nietzsche o estudou a vida inteira. E você vai conhecê-lo com uma clareza que não vai conseguir ignorar. Friedrich Nietzsche não odiava as pessoas comuns. Ele as compreendia. E era exatamente essa compreensão que o perturbava, porque ele via, com uma lucidez dolorosa, como a maioria dos seres humanos constrói sua identidade não a partir de si mesma, mas a partir do grupo, a partir da aprovação, a partir da conformidade silenciosa com o que é esperado, aceito, celebrado pelo coletivo ao redor. Ele chamava esse fenômeno de mentalidade de rebanho, não como insulto, como diagnóstico. O rebanho não é composto de pessoas burras, é composto de pessoas que aprenderam muito cedo que a segurança está na semelhança, que se destacar é perigoso, que a aprovação do grupo é uma moeda de troca tão real quanto qualquer outra, e muito mais imediata em sua recompensa. Quando você age igual aos outros, ninguém te julga. Quando você pensa igual aos outros, ninguém te questiona. Quando você ganha igual aos outros, ninguém te inveja. Quando você gasta igual aos outros, ninguém te chama de diferente. A conformidade tem um preço, mas tem também uma recompensa poderosa: o conforto do pertencimento. E é aí que a armadilha se fecha, porque o pertencimento, para a maioria das pessoas, vale mais do que a liberdade, vale mais do que o crescimento, vale mais, muitas vezes, do que o dinheiro. Pense nos seus círculos mais próximos, na família, nos amigos, no ambiente de trabalho. O que acontece quando alguém decide sair do padrão financeiro do grupo? Quando alguém começa a investir enquanto os outros gastam? Quando alguém recusa uma celebração cara porque está construindo uma reserva? Quando alguém muda de carreira para ganhar mais e os outros ficam desconfortáveis com o movimento? A reação raramente é apoio imediato. Raramente é entusiasmo genuíno. A reação é estranhamento. É ironia velada. É o "você acha que vai conseguir?" disfarçado de preocupação. É o cuidado para não se perder, disfarçado de afeto. Porque quando você cresce, você perturba o equilíbrio do grupo. Você se torna um espelho que ninguém pediu para segurar. E grupos, como todo sistema, tendem à homeostase. Tendem a puxar de volta quem ameaça romper o padrão estabelecido. Nietzsche identificava nesse mecanismo uma das forças mais poderosas de contenção humana. Não a repressão externa, mas a autocensura interna motivada pelo medo da exclusão. Você não precisa que ninguém te proíba de enriquecer. Basta que enriquecer te faça sentir que está traindo alguém. Basta que o sucesso financeiro comece a parecer uma forma de arrogância, uma forma de se afastar de quem você ama, uma ruptura de identidade que custa mais do que o ganho que promete. E então você freia. Inconscientemente, elegantemente, com 1000 justificativas racionais. Mas o que freou não foi a razão. Foi o medo de deixar de pertencer. No campo financeiro, a mentalidade de rebanho tem expressões muito concretas. Ela aparece quando você investe no mesmo ativo que todo mundo está comprando, não por análise, mas por medo de perder o movimento coletivo. Ela aparece quando você gasta num padrão de vida que não pode sustentar porque o grupo ao redor sustenta. Ela aparece quando você evita conversar sobre dinheiro, porque no seu ambiente isso é considerado vulgar ou arrogante. Ela aparece, acima de tudo, nas decisões que você não toma, nos investimentos que você não inicia, nas negociações que você não abre, nas cobranças que você não faz. Porque tomar essas decisões exigiria uma afirmação de valor próprio
que o rebanho não validou. E sem a validação do rebanho, a decisão parece errada, parece presunçosa, parece fora do lugar. Nietzsche dizia que o maior perigo não é o homem mau, é o homem mediano, não por maldade, mas por conforto, por uma acomodação tão profunda na média que ele começa a perseguir, com sinceridade genuína, tudo que ameace perturbá-la. O rebanho não precisa de um pastor malévolo para funcionar. Ele se autorregula, ele se autovigia. Ele puxa de volta seus próprios membros com a sutileza de quem nem percebe que está exercendo controle. E o preço dessa obediência não aparece numa conta, não aparece num extrato bancário. Aparece na soma de todas as decisões que você não tomou, de todos os movimentos que você abortou, de todos os riscos calculados que você chamou de imprudência porque o grupo ao redor não teria coragem de assumi-los. A questão não é se você pertence a um rebanho. A questão é se você já parou para calcular quanto esse pertencimento está te custando por ano. Existe uma palavra em Nietzsche que não tem tradução perfeita para o português. Ressentiment. Não é simplesmente ressentimento no sentido comum. É algo mais preciso, mais sombrio, mais difícil de reconhecer em si mesmo exatamente porque se disfarça de lucidez. O ressentimento nietzschiano é uma postura psicológica específica, a incapacidade de agir sobre a própria realidade, transformada em sistema de julgamento moral sobre quem age. Em termos simples, quando você não consegue ou não ousa mudar sua situação, você desenvolve uma filosofia que torna virtuosa a imobilidade e viciosa a transformação. Você não acendeu, mas quem acendeu é suspeito. Você não arriscou, mas quem arriscou foi imprudente. Você não cobrou mais, mas quem cobrou foi ganancioso. Você não investiu, mas quem investiu foi privilegiado. Percebe o movimento? Cada julgamento sobre o outro é, na sua estrutura profunda, uma absolvição de si mesmo. Uma forma de reescrever a história, onde sua paralisia vira prudência, seu medo vira humildade, sua inação vira integridade. Nietzsche via o ressentimento como o mecanismo central da moral dos fracos, e usava o termo fraco não como insulto moral, mas como descrição funcional. Aquele que não age sobre o mundo, mas reage ao mundo através do julgamento. O forte, para Nietzsche, define seus próprios valores a partir de si mesmo. Age primeiro, classifica depois. Sua moral é afirmativa, parte do sim a si mesmo. O ressentido inverte esse processo, parte do não ao outro. Define a si mesmo por oposição. Só consegue se sentir bem quando encontra algo errado no que o outro faz. E nas finanças, esse mecanismo é devastador, silencioso, quase invisível. Porque o ressentido financeiro raramente aparece como invejoso. Ele aparece como crítico, como cauteloso, como ético. Ele não diz, eu tenho inveja de quem enriqueceu. Ele diz, eu não confio em quem enriqueceu rápido demais. Ele diz, dinheiro assim só vem de exploração. Ele diz, fulano mudou depois que ficou rico. Ficou arrogante, se afastou, não é mais a mesma pessoa. Cada uma dessas frases pode até conter um grão de verdade em casos específicos, mas quando se torna um reflexo automático, quando toda a riqueza alheia desperta suspeita, toda a ascensão gera desconforto, todo sucesso financeiro precisa de uma explicação moral que o relativize, então não estamos diante de análise crítica, estamos diante de ressentiment, e o problema não é apenas psicológico, é estratégico. É financeiro na sua consequência mais direta, porque o ressentido não pode aprender com quem admira, e não pode admitir quem enriqueceu. Então está estruturalmente impedido de observar, modelar e replicar comportamentos que funcionam. Ele rejeita o modelo antes de estudá-lo, descarta a lição antes de ouvi-la, fecha a janela exatamente quando a luz mais interessante poderia entrar, e permanece onde está. Não por falta de inteligência, não por falta de oportunidade, mas por uma defesa psicológica tão bem construída que parece virtude. Há uma frase que aparece frequentemente em conversas sobre dinheiro. Uma frase aparentemente inofensiva, quase filosófica na sua superfície. Dinheiro não traz felicidade. Nietzsche não analisaria essa frase pelo seu conteúdo.
analisaria pela sua função. Quem diz isso? Em que momento diz? O que essa frase resolve para quem a pronuncia? Na maioria dos casos, ela não é uma conclusão filosófica. É um anestésico. É uma forma de tornar suportável a ausência, sem precisar examinar as causas dessa ausência. Diz: dinheiro não traz felicidade. Quem nunca teve o suficiente para descobrir o que o dinheiro realmente traz, que não é felicidade, mas liberdade, tempo, opções, a possibilidade de errar sem catástrofe, a possibilidade de escolher sem desespero. Mas para reconhecer isso seria necessário admitir que a falta de dinheiro traz infelicidade real. E admitir isso seria admitir que algo precisa mudar. E mudar exige agir. E agir exige assumir risco. E assumir risco exige abandonar a segurança do julgamento moral sobre quem já agiu. O ciclo se fecha sobre si mesmo com uma perfeição perturbadora. Nietzsche dizia que o ressentiment é a vingança do impotente. Não vingança sobre o outro. O ressentido raramente age sobre o outro de forma direta. Vingança sobre a realidade. Uma reescrita simbólica do mundo, onde os valores são invertidos e a fraqueza se torna mérito. Reconhecer o ressentimento em si mesmo é um dos exercícios mais difíceis que existem, porque ele se esconde exatamente onde você mais confia, nos seus julgamentos morais, nas suas certezas sobre o que é certo e errado, nas suas intuições sobre quem merece o que tem. A pergunta que Nietzsche faria não é: você tem ressentimento? A pergunta é: qual é o custo financeiro, concreto e acumulado de todos os julgamentos que você fez sobre pessoas que tinham o que você queria e não foi buscar? Poucas ideias filosóficas foram tão mal compreendidas quanto a vontade de poder de Nietzsche. A maioria das pessoas ouve essa expressão e pensa em dominação, em controle sobre outros, em autoritarismo, em ambição desmedida disfarçada de filosofia. Essa leitura não é apenas superficial, é o oposto do que Nietzsche propunha. A vontade de poder em sua formulação original não tem nada a ver com poder sobre outros. Tem tudo a ver com poder sobre si mesmo, com a capacidade de se superar, de impor forma ao caos da própria existência, de crescer, não na direção que o grupo aprova, mas na direção que a sua natureza mais profunda exige. É uma força de expansão interna, uma recusa em estagnar, um impulso que Nietzsche via não como característica de alguns homens excepcionais, mas como a força motriz fundamental de tudo que está vivo e em crescimento. O problema não é que as pessoas não tenham vontade de poder. O problema é que ela foi redirecionada. Em vez de se expandir, de criar, de construir, de assumir risco, de impor sua marca no mundo, essa energia se contrai, se volta contra si mesma e se transforma em autocrítica, em culpa, em sabotagem suave e contínua. Ou se vira para fora, não como criação, mas como julgamento, não como expansão própria, mas como contenção do outro. Ambos os movimentos são, para Nietzsche, sintomas de uma vontade de poder que não encontrou saída legítima. No campo financeiro, a vontade de poder saudável, no sentido nietzschiano, tem uma expressão muito concreta. É a capacidade de definir o que você quer, com honestidade, sem filtrar esse desejo pelo que o grupo aprova. É a disposição de assumir o risco que seu julgamento indica, sem esperar validação externa. É a coragem de cobrar o que você vale, não o que o mercado médio paga, não o que seus colegas cobram, mas o que você, com lucidez sobre seu próprio valor, determina que é justo. É a recusa de trabalhar por sobrevivência quando você poderia trabalhar por construção. É a diferença entre ganhar dinheiro para pagar contas e construir patrimônio para ter opções. Essa distinção parece óbvia quando dita assim, mas na prática ela é atravessada por camadas de condicionamento que fazem a segunda opção parecer presunçosa, arriscada, fora do lugar. A vontade de poder, reprimida, não desaparece. Ela se disfarça. Aparece como hipercontrole em áreas secundárias, como perfeccionismo em detalhes irrelevantes, como necessidade compulsiva de estar certo em discussões que não importam, como irritação desproporcional diante de pequenas perdas de controle. São todas formas de exercer poder
onde há menos resistência. Porque as arenas onde o poder realmente importaria exigem uma exposição que o condicionamento não permite. O investidor que passa horas pesquisando a melhor conta digital para ganhar 0,1% a mais de rentabilidade, mas nunca teve uma conversa real com seu chefe sobre aumento de salário, está exercendo vontade de poder onde ela é segura e abdicando dela onde ela seria transformadora. Não por preguiça, por medo de uma rejeição que parece, no nível emocional, muito mais perigosa do que qualquer perda financeira. Nietzsche dizia que o Übermensch, o além do homem, frequentemente mal traduzido como super-homem, não é um ser de força física ou brutalidade. É alguém que encontrou o caminho de volta para sua própria natureza, que removeu os valores impostos e construiu os seus, que age a partir de si, não a partir do medo do julgamento alheio. No contexto financeiro, esse conceito não é utópico, é funcional. O investidor que opera a partir da vontade de poder no sentido nietzschiano não é o mais agressivo, é o mais honesto consigo mesmo. É aquele que sabe exatamente o que quer, por que quer, e está disposto a pagar o preço real, não o preço imaginário dos julgamentos alheios, para construir isso. Ele não investe para impressionar, não gasta para pertencer, não trabalha para ser aprovado. Ele constrói porque construir é a expressão mais direta da sua vontade de existir, de uma forma que ele mesmo escolheu. Essa é a diferença que Nietzsche identificou entre viver e apenas durar. A maioria das pessoas dura. Cumpre os rituais financeiros que o grupo espera. Trabalha, paga, consome, dorme. Repete. Viver, no sentido nietzschiano, exige mais. Exige o desconforto de se perguntar o que você realmente quer. A coragem de querer isso em voz alta. E a disciplina de construir em direção a isso mesmo, quando o grupo não entende, não aprova, não acompanha. A pergunta que fica desta parte não é filosófica, é prática e imediata. Em qual arena financeira você está exercendo sua vontade de poder onde ela é segura? E em qual você está abdicando dela onde ela seria decisiva? Chegamos ao conceito mais radical de Nietzsche, e também ao mais mal interpretado. Transvaloração de todos os valores, o título de uma obra que ele planejou como seu grande projeto final, e que a deterioração de sua saúde impediu de completar na forma que imaginava. A ideia central não é destruição, é substituição ativa. É o processo de examinar cada valor que você carrega, identificar sua origem e sua função, e decidir, com lucidez, não com rebeldia adolescente, se ele serve à sua vida ou se serve à vida que outros imaginaram para você. É um processo filosófico, mas tem consequências absolutamente concretas no campo financeiro, porque você opera com valores o tempo todo, inclusive sobre dinheiro. Você tem crenças sobre o que é justo ganhar, sobre o que é aceitável querer, sobre o que distingue ambição legítima de ganância, sobre quem merece prosperidade e quem não merece. Essas crenças guiam suas decisões, guiam o que você cobra, o que você investe, o que você reclama, o que você aceita em silêncio. E a maioria delas nunca foi escolhida. Foram herdadas, foram absorvidas num período da sua vida em que você ainda não tinha as ferramentas para questioná-las. A transvaloração nietzschiana, aplicada às finanças, começa com um exercício brutal de honestidade. Você pega cada crença que tem sobre dinheiro e faz a pergunta que Nietzsche fazia sobre toda moral. A quem essa crença serve? Dinheiro não traz felicidade. A quem serve? A quem precisa que você não o busque com determinação suficiente para encontrá-lo. Ricos são egoístas. A quem serve? A quem precisa que você associe riqueza a um defeito de caráter que você não quer ter. Sorte grande vem de desonestidade. A quem serve? A quem precisa que você descarte modelos de sucesso antes de estudá-los. Eu não sou bom com dinheiro. A quem serve? A uma identidade construída antes que você tivesse acesso a qualquer educação financeira real. Cada uma dessas crenças tem uma função. E a função raramente é sua proteção. É a manutenção de um status quo que você nunca elegeu. A transvaloração não é otimismo ingênuo.
Não é substituir dinheiro é sujo por dinheiro é lindo. Não é autoajuda com vocabulário filosófico. É um processo crítico. É perguntar com a frieza de um cirurgião: o que é verdade aqui? O que é medo disfarçado de verdade? E o que é controle social disfarçado de sabedoria? E a partir dessa distinção, construir um novo sistema de valores, seu, genuinamente seu, sobre o qual tomar decisões financeiras. Esse novo sistema vai parecer estranho no começo. Vai gerar desconforto, vai provocar reações no ambiente ao redor. Porque valores novos produzem comportamentos novos. E comportamentos novos perturbam sistemas que estavam calibrados para os seus comportamentos antigos. Quando você começa a cobrar o que vale, alguém vai achar caro. Quando você começa a investir com seriedade, alguém vai chamar de arriscado. Quando você começa a dizer não para gastos que não constroem, alguém vai chamar de mão fechada. Quando você começa a falar sobre liberdade financeira com convicção, alguém vai dizer que você mudou. Você vai ter mudado. Esse é o ponto. A transvaloração nietzschiana não promete que o novo sistema vai ser aceito. Promete que ele vai ser seu. Que as decisões que você toma a partir dele vão ser decisões que você reconhece como suas, não reflexos condicionados de um sistema de crenças que você nunca examinou. Há uma diferença enorme entre fracassar tentando algo que você genuinamente escolheu e fracassar tentando algo que o grupo esperava de você. No primeiro caso, você aprende, você ajusta, você constrói sobre o erro. No segundo caso, você confirma. Você confirma que não era para você, que era sonho grande demais, que melhor ficar no lugar seguro. Nietzsche diria que o segundo tipo de fracasso é o mais caro. Não porque dói mais, mas porque não ensina nada. Porque você nem chegou a tentar algo seu. Tentou algo do rebanho, num terreno do rebanho, com parâmetros do rebanho. E quando falhou, o rebanho estava lá para confirmar que a tentativa foi imprudente. O ciclo se fecha. A gaiola se consolida. A transvaloração financeira, e esse é o convite real deste vídeo, não começa com uma planilha. Não começa com um aporte. Não começa com um curso de investimentos. Começa com a pergunta mais difícil que você pode fazer a si mesmo. O que eu genuinamente quero construir? E o que eu aprendi a querer porque era isso que se esperava de mim? A distância entre as duas respostas é o mapa da sua prisão. E também o mapa da sua saída. Nietzsche nunca prometeu facilidade. Essa é uma das razões pelas quais ele resistiu ao tempo, enquanto filósofos mais confortáveis foram esquecidos. Ele sabia que a verdade que transforma é sempre, no primeiro contato, a verdade que incomoda. E se você chegou até aqui, é provável que algo neste vídeo tenha incomodado. Talvez você tenha reconhecido o ressentimento em pensamentos que julgava legítimos. Talvez tenha visto a moral do rebanho em escolhas que chamava de prudência. Talvez tenha percebido que a vontade de poder que deveria estar construindo patrimônio está sendo gasta em arenas onde o risco é menor e o resultado também. Esse desconforto não é sinal de que algo deu errado. É sinal de que algo começou a se mover. Nietzsche usava a imagem das 3 metamorfoses do espírito, o camelo, o leão e a criança, para descrever o processo de transformação genuína. O camelo carrega, suporta o peso dos valores que lhe foram dados, dos deveres que lhe foram impostos, das expectativas que aprendeu a chamar de suas. O camelo é diligente, honrado, previsível, e permanece onde está. O leão recusa, diz não, derruba os valores impostos com a força da negação. É necessário, mas não é suficiente, porque destruir sem construir não é liberdade. É apenas outra forma de reatividade. A criança cria. A criança é o estágio mais difícil e mais raro. Não porque seja ingênua, mas porque tem a coragem de começar, de afirmar valores próprios num mundo que prefere que você herde os dele, de agir a partir de si mesmo, sem a garantia de aprovação, sem o conforto da validação coletiva. No campo financeiro, esses 3 estágios têm faces reconhecíveis. O camelo trabalha por décadas num sistema que não escolheu, poupa o que sobra depois do consumo que o grupo normaliza, investe timidamente onde todos investem,
e espera que a vida melhore sozinha por acumulação lenta de conformidade. O leão rejeita o sistema com raiva, critica o mercado financeiro, desconfia de toda estratégia, recusa conselhos por princípio, abandona empregos sem plano, confunde rebeldia com liberdade. A criança, o além do homem financeiro que Nietzsche vislumbrava como possibilidade humana, faz algo diferente. Ela examina, ela escolhe, ela constrói. Não rejeita o mercado por ressentimento, mas o estuda com frieza. Não aceita qualquer estratégia por conformidade, mas avalia cada uma pela sua própria lógica. Não trabalha por medo, nem recusa trabalhar por orgulho. Trabalha por projeto, por uma visão de futuro que ela mesma construiu, com valores que examinou e elegeu. Esse não é um estado que se alcança de uma vez. É uma direção, um vetor. E a pergunta que Nietzsche faria, a pergunta que este vídeo deixa como última provocação, não é sobre estratégia financeira, é sobre direção. Para onde você está se movendo? Não no mercado, em você mesmo. Você está se tornando alguém cujas crenças sobre dinheiro foram examinadas, ou ainda opera com o sistema de valores herdado sem questionamento? Você está construindo patrimônio a partir de uma visão sua, ou acumulando de forma reflexa o que o grupo ao redor chama de segurança? Você está se tornando o camelo que suporta, o leão que rejeita, ou a criança que cria? Nietzsche não dava respostas. Dava perguntas que não permitem mais que você volte ao mesmo lugar de onde partiu. Este vídeo é isso. Não um manual. Uma perturbação útil. Se algo aqui moveu uma engrenagem que estava parada, o próximo passo é seu. Pode ser uma conversa difícil que você vinha adiando. Pode ser uma decisão financeira que você sabia que precisava tomar e estava esperando sentir seguro o suficiente, sendo que essa segurança nunca ia chegar de fora. Pode ser simplesmente sentar com o desconforto de perceber que você sabe mais do que age. Se quiser continuar essa conversa, os próximos vídeos deste canal vão mais fundo. Cada um é uma ferramenta filosófica diferente aplicada ao mesmo problema central. A distância entre quem você é e quem você poderia ser, medida não em intenções, mas em escolhas concretas. Mas isso é uma possibilidade, não uma obrigação. O Nietzsche que você conheceu hoje diria que a única obrigação real é com você mesmo. E essa, só você sabe se está cumprindo.